Olá, 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 meus queridos alunos do sexto ano matutino, tudo bem com vocês? Professor Didier aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Então, turma, ontem vocês fizeram comigo os exercícios aqui da página 117, né, 116 e 117, né, que foram sobre essa atividade aqui da cadeirinha, né? Da cadeirinha. Muito bem. As perguntas agora do pontuar, né, que fala sobre pontuação, sobre o uso da vírgula, também vão falar sobre aquele texto, tá? Então presta bastante atenção. Vamos conhecer mais um pouco, mais um uso da vírgula. Volte a ler o comentário sobre o uso da cadeirinha no transporte de crianças. Responda oralmente, ou seja, é só para a gente comentar. Vocês não precisam anotar aí na casa de vocês, tá? Não precisa anotar nada na apostila. Muito bem. Que conjunção é usada pela autora para apresentar a explicação justificativa de sua posição? Lembram que quando ela vai usar a sua posição, ela diz assim: pois somos responsáveis por zelar pela segurança de nossas crianças. Então, a cadeirinha também deve ser item obrigatório, pois somos responsáveis por zelar pela segurança de nossas crianças. Quando ela usa pois, aqui tá vendo, ó, pois. Quando ela usa pois, é que nós temos a grande ideia, né, de conjunção, ou seja, unindo. Opa, tá ficando muito escuro aquilo ali, né? Vamos ter que deixar claro. Vamos ver se eu consigo deixar claro. Ixi, não consigo. Enfim, o pois, tá? Pois somos responsáveis por zelar pela segurança de nossas crianças. Conjunção pois. Muito bem. Então, qual que é a conjunção usada? Pois. Substitua o pois pela conjunção porque no trecho. A cadeirinha deve ser item obrigatório, pois somos responsáveis por zelar pela segurança de nossas crianças. Se ao invés do pois fosse porque, como ficaria? A cadeirinha também deve ser item obrigatório, porque somos responsáveis por zelar pela segurança de nossas crianças. Por quê? Vocês notaram que o porquê e o pois, nesse caso aqui, dessa declaração, dessa oração formada aqui, né? Desse período, né? Não muda o sentido nenhum, né? Nenhum momento não muda o sentido. Então, usando o pois ou usando o porquê, o mesmo sentido é apresentado. A cadeirinha também deve ser item obrigatório, pois somos responsáveis. A cadeirinha também deve ser item obrigatório, porque somos responsáveis. É a mesma função, porque está explicando a razão pela qual a autora do texto quer que a cadeirinha seja item obrigatório. Né? Ela diz que a cadeirinha deve ser item obrigatório porque somos responsáveis. Pois somos responsáveis. Está explicando. Então já vai aqui. Justifique o uso da vírgula no trecho. A cadeirinha também deve ser item obrigatório, pois só. Por que tem uma vírgula aqui, então? Por que existe essa vírgula aqui? Hein? Usa-se vírgula antes da conjunção explicativa pois. Ok? Usa-se vírgula antes da conjunção explicativa pois. Então, se o pois estiver no sentido de explicar alguma coisa, eu sempre uso vírgula antes, beleza? Se o pois estiver explicando alguma coisa, eu uso vírgula antes dela, né, na conjunção pois. Agora tem um ortografar aqui para a gente fazer, tá, pessoal? Esse ortografar também é bem fácil, porque eu já expliquei essa regrinha muito antes. Essa regra já foi explicada antes, olha só. Na seção
ortografar do módulo 35, lá antes, você viu que as paroxítonas terminadas em L são acentuadas graficamente. Exemplo: amável, fácil, têxtil. Então, todas elas terminam em L e todas elas são paroxítonas. O que significa mesmo uma palavra paroxítona? Significa que ela tem a sílaba tônica na penúltima sílaba. Então, amável, fácil, têxtil, penúltima sílaba, ok? Se essas palavras estiverem no plural, sua terminação mudará, mas elas continuarão a receber o acento gráfico. Veja: amáveis, fáceis, têxteis. O plural dessas palavras, ele é feito com um ditongo. Professor, o que é um ditongo mesmo? É quando duas vogais estão na mesma sílaba. Duas vogais na mesma sílaba. Observa aqui, ó. Com alteração, as palavras passaram a ter duas vogais na mesma sílaba, formando um ditongo, que é o EI, né? Amáveis, fáceis, têxteis. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba, ou seja, as semivogais são I ou U e as vogais são A, né, E e O, né? Por serem átonas, átonas significa que elas não são fortes, elas são fracas na hora de pronunciar, tá? As sílabas as vogais tônicas são aquelas fortes na hora de pronunciar. Se apoiam em outras, sendo, portanto, incapazes de sozinhas formar uma sílaba. Exemplo: respeito, mãe, né? O ditongo pode ser oral, respeito, óleo, remédio, água, né? Ou nasal. Uma das vogais é nasalizada por uso do til. Se tem uma vogal, vamos fazer o seguinte, ó. Por que chama de tongo nasal? Põe no nariz os dedinhos assim, ó, como o prof tá fazendo, tá? E fala pães. E fala proibição. E fala obrigações. Vocês notaram que o nariz de vocês treme quando vocês pronunciam essas palavras? Pães, proibição, obrigações. Notaram? Significa que o ar está passando por ali na hora da pronúncia da palavra. Por isso que nós falamos que é um som nasal. Então, esse ditongo, tá? Que precisa do til, né? Pães, no caso aqui, tá vendo? Pães, mães, proibição, obrigações. Sempre que tiver o til, é a marca nasal. Significa que é um ditongo nasal. Ditongo oral não tem o til. Simples assim, beleza? Ditongo nasal vai ter o til, como em mãe, por exemplo. Se não tem o til, é o ditongo oral. Ou seja, duas vogais na mesma sílaba. O que é um ditongo? Duas vogais na mesma sílaba. O que é um ditongo? Duas vogais na mesma sílaba. O que é um ditongo oral? É quando não tem til. O que é um ditongo nasal? É quando tem til. Mãe! Mãe tem til. Mãe é um ditongo nasal. Mãe, mãe. Mãe é um ditongo nasal. Mãe é o quê? É um ditongo nasal. Mãe? Mãe é o quê? Mãe é um ditongo nasal, é claro. Só para você se lembrar, então. Faz essa experiência aí na sua casa de segurar o nariz sempre que você for falar uma palavra com til. Você vai sentir o ar passando pelo seu nariz. Mãe, mãe. Vamos fazer uma atividade agora. Escreva outras 4 palavras que tenham ditongo oral.
Ou seja, que tenham duas vogais na mesma sílaba, né? Que duas vogais na mesma sílaba e que não tenha um tio, né? De tom oral. Deixa eu pensar. O pois, nós falamos hoje do pois, né? Pois, duas vogais na mesma sílaba e sem tio. Tá pedindo de tom oral, né? Pois, quatro palavras. Deixa eu pensar em outra. Vou no pois. Coisa. Coisa. Ó, tá na mesma sílaba, né? Pensar. Automóvel. Uau. Olha só, o uau tá na mesma sílaba, né? E não tem tio. Deixa eu ver. Dentista. For no dentista amanhã. Cárie. Pensei no meu dentista, pensei na dor que eu vou sentindo indo no dentista. Cárie, né? Cuidem dos seus dentinhos, não é mesmo? Ó, o IE aqui, não é mesmo? Temos na mesma sílaba, né? Coloquei quatro. Agora, se você lembrar de outras aí, pode colocar, fica à vontade, tá bom? Agora formule a regra de acentuação das palavras terminadas com L, em L, e que foram para o plural, né, com a troca de L por eis, né? Então, a gente viu que eram paroxítonas, né? A gente viu que todas as palavras aqui eram paroxítonas. Então, vamos lá. Vamos lá, regra. Então, as palavras paroxítonas terminadas em L e que no plural. Opa, o L ele ficou minúsculo, só um pouquinho. Em L e que no plural trocam L por. Vamos botar o L com o tracinho aqui, né? Que fica melhor assim. Terminando em L. Trocam o L por ex, né? Trocam o L por ex. Recebem, sim, recebem o acento agudo. Pronto. Então, ó, continua, né, a paroxítona, né, continua a paroxítona e elas recebem acento agudo, né, olha só. Troca o L, né, troca o L pelo ex e continua com acento agudo. É isso aí. Então agora vem a grande sacada, agora vem o que mais importa, né? Que a gente vai acentuar as palavras agora. Agora nós precisamos acentuar, já está acentuado. Agora a gente precisa criar o plural, é verdade. Agora a gente precisa fazer o plural, né? É bem simples também para fazer esse plural, na real, né, pessoal? É bem tranquilo, não é mesmo? É só você lembrar que continua o acento, vai o acento, né? Mas automóvel vira automóveis. Automóveis. Confortável. Confortáveis. Ok. Agora vocês façam as outras até o final, né? Façam aqui até o final dessa página 118, né? Faz aqui até o final. E me manda a foto. Ah, pera aí que a 3 ficou sem fazer. Deixa eu ver a 3 aqui. A 3. Assinale na carta um substantivo no plural com ditongo oral. Muito bem, vamos lá para a carta. Vamos lá para a carta. Vamos lá para a carta. Aqui, ó. A palavra é responsáveis. Aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo sublinhar, né? Porque já está todo. Aqui, responsáveis, tá? Responsáveis.
Essa é a palavra, né, que está pedindo aqui na número 3, que é um substantivo no plural com ditongo oral. Então, deixa eu só botar aqui a 3 para vocês lembrarem. Responsável. E agora, eu quero que vocês terminem de fazer os plurais aqui na número 4, né? Todas essas questões aqui. E me mandem a foto dessa página número 118, ok, turma? Qualquer dúvida que você tiver, você pergunta nos comentários, tá, pessoal? Qualquer dúvida, pergunte nos comentários. O prof hoje fica online até as 4h15 da tarde, 16h15, tá? Qualquer dúvida, só perguntar nos comentários, beleza? E me manda a foto da página 118. Certo, turma? Um grande abraço e até amanhã na nossa live.